poucas semanas atrás eu decidi vender minha empresa. Eu decidi vender minha empresa e vim passar 30 dias aqui na Itália, sem saber falar muito bem o idioma e com um plano muito claro no papel. Eu queria visitar norte e sul da Itália. Mas por que que eu decidi vender essa minha empresa? Uma empresa que eu construí com um sócio meu há 5 anos e que essa empresa chegou a sair do zero em pouco tempo, chegou a 45 pessoas, milhões de faturamento. Por que exatamente eu decidi fazer a venda dessa empresa e ter esse tempo livre para passar 30 dias logo na Itália, um país onde eu sempre sonhei em passar, onde eu não domino uma língua, nem a italiana, falo um pouquinho apenas do inglês, mas eu consigo me virar com um pouco de italiano e com um pouco de inglês. Eu saio da minha zona de conforto, eu pego o trem, eu pego o avião, eu pego hospedagem, alugo o carro, peço comida, bebida em restaurante. Como que eu faço isso? Como que eu encaro esse medo para que eu tenha também a liberdade? Porque a minha liberdade de conhecer um país como esse precisa vir a partir do momento que eu encaro o meu medo. Sabe que sempre foi meu sonho passar pelo menos assim 30 dias num país diferente, tranquilo, sem aquela preocupação. Tá, mas será que a empresa está funcionando? Será que as pessoas estão fazendo bem o que deveriam estar fazendo? Então, eu sempre pensei nisso e esse momento é o momento onde eu consigo de fato viver. Talvez para mim fosse até um sonho isso, sabe? Viver um momento diferente, num lugar bacana, numa língua que eu não domino muito bem, um lugar lindo como é a Itália. Aqui hoje eu estou na Puglia, especificamente em Alberobello. Então essas casinhas que estão atrás de mim são casinhas de milhares de anos, né, num lugar, numa cultura diferente. Então esse meu sonho que está sendo realizado agora foi um sonho que foi construído, porque eu não simplesmente larguei tudo. Eu acabei vendendo a minha empresa depois de um pensar, de um trabalho de construção. Então, eu paguei o preço, 18 anos empreendendo, abrindo negócios que funcionaram, negócios que não funcionaram. Esse último negócio que eu tive, antes de vendê-lo, foi um negócio onde era o meu negócio principal, aonde veio minha maior renda, aonde eu consegui ter os melhores ganhos, né, nesses últimos anos, aonde me possibilitou estar aqui por 30 dias, estar aqui tranquilo, mesmo sem ter uma empresa, sem ter uma empresa me dando uma renda hoje. Eu tenho investimentos que eu fiz ao longo dessa minha carreira, da minha trajetória. Isso me dá essa liberdade que eu tenho hoje de estar aqui num país, vivendo, viajando. Mas para isso ter acontecido de fato, eu tive que desapegar daquela empresa que eu tinha, daquela sensação de controle que muitas vezes a gente acha que como dono do negócio a gente vai conseguir alcançar, de controlar as pessoas, os projetos. Então uma das coisas que eu vivi e aprendi a tomar essa decisão, entendendo que eu precisava de fato abrir mão desse controle da empresa, abrir mão da minha posição, do papel que eu tinha como CEO. E esse desapego, ele mexe com várias emoções, mexe inclusive com a tua identidade, mexeu com a minha identidade. Então você começa a se questionar: pô, mas será que eu estou tomando a decisão certa? Será que se eu continuar nesse negócio, eu vou conseguir prosperar ainda mais? Então, todos esses questionamentos que a gente tem nessa construção, nesse negócio, são questionamentos que precisam ser feitos e você precisa ter coragem. Eu precisei ter coragem para questionar, para me perguntar e para tomar essa decisão super importante que eu tomei de realmente vender esse negócio para o meu sócio e encarar uma nova trajetória de vida. A primeira fase dessa nova trajetória de vida foi sim me colocar num país novo, diferente, com uma cultura diferente, uma língua que eu não domino. Esse é o meu primeiro desafio, como empreendedor, digamos assim, como pessoa de sucesso que eu me considero. Então, esse é o primeiro ponto. Então, quando eu tomo esse primeiro passo, eu estou tomando uma decisão corajosa, eu estou enfrentando o meu medo, porque do outro lado do meu medo tem a liberdade que eu tanto busco. A liberdade de pegar carro, de pegar trem, de conhecer um lugar diferente, de conhecer uma cultura diferente, pessoas diferentes. E esse é o ponto principal que a gente tem que pensar. Tem que pensar que do lado
do outro lado dos nossos medos existe a nossa liberdade, existe o que a gente vai colher de resultado. E dessa forma foi a forma que eu conduzi o fechamento dessa venda da empresa para o meu sócio e me coloquei disponível para essa vida nova, essa vida onde eu vou poder pensar agora com mais calma. Qual que é o próximo negócio que eu vou abrir? Eu não tenho pressa, então talvez demore um certo tempo, né? O que que é demorar? Pô, talvez eu esteja pensando em abrir um negócio daqui 1 mês, daqui 2, mas também se levar 3 meses, se levar 6 meses, se levar 1 ano, eu tenho condições financeiras de me manter por tudo que eu construí, por esses 18 anos de trabalho duro, de construção. Então eu pude cuidar bem do meu dinheiro, investir ele, fazer o meu dinheiro trabalhar por mim. Então eu abri mão daquela necessidade momentânea que eu tinha de comprar carrão, de realmente usufruir daquilo que eu estava plantando, daquele dinheiro que eu estava plantando. Eu abri mão daquele curto prazo em prol do longo prazo. Isso são 18 anos empreendendo, 18 anos construindo algo, para agora poder começar a colher, começar a colher esse resultado através do quê? Primeiro dessa viagem de 30 dias que eu estou fazendo aqui na Itália. Esse é meu primeiro ponto. Depois, quem sabe o que vai vir? Eu já tenho alguns convites de algumas pessoas, inclusive, olha uma coisa que interessante, eu estava em Pienza e eu reencontrei um amigo meu de 2017, de um grupo de mastermind que eu participei. Não sei, talvez você conheça o Érico Rocha ali, então era da turma dele ali, do mastermind dele. Encontrei um amigo meu, um colega meu, de 2017 em Pienza. Qual que é a chance de eu sair do Brasil e ele sair do Brasil, né, vir para Portugal, depois vir para Itália, porque ele passou em Portugal, depois veio para Itália, chegou em Pienza e eu encontrar ele numa pizzaria em Pienza. Olha quais são as chances disso acontecer. E esse meu colega, que é um empresário também, que trabalha no ramo digital, ele lembrou de mim, eu lembrei dele, a gente voltou a conversar e dentro dessa conversa na mesa surgiu já uma oportunidade da gente pensar em construir um projeto juntos. Um projeto que talvez eu já tenha um know-how para começar e ele tenha outros recursos e outro know-how, outro conhecimento para começar esse negócio. Então é algo que eu já me coloquei à disposição do universo, digamos assim, eu já me abri para as possibilidades, mas eu não tenho pressa, eu estou tranquilo, eu estou fazendo as coisas no tempo certo, não precisa ser resolvido tudo do dia para a noite. Então esse meu colega foi na minha visão, do que eu acredito, uma sincronicidade. As coisas são feitas pelo universo de maneira muito assíncrona. Então a gente consegue se conectar numa pizzaria no interior da Itália, na Toscana, falar de negócios e marcar uma agenda para daqui 2, 3 semanas já no Brasil a gente já poder trocar ideias. Então olha que bacana, quando a gente se abre para o novo, sai da nossa zona de conforto, do medo, o universo, por mais que eu não tivesse essa intenção clara, né, eu não tinha planejado me encontrar com ele, eu me encontro com ele, é algo que, tipo, a gente falou assim, cara, é de não acreditar, sabe? Tu fica assim, meio perplexo com a situação, porque encaixa tão bem, né? E aí a gente vem, troca ideia, as coisas começam a fazer sentido. Então, quando você se abre para o novo, quando você enfrenta o seu medo, do outro lado do medo tem a liberdade, tem o novo, tem um projeto novo, tem a parceria nova. E eu penso sempre assim, olha, eu cheguei até esse nível aqui, ok, daqui nunca para baixo, daqui para cima. Então, a partir do momento que eu começo a me envolver com outras pessoas, com outros parceiros, eu tenho certeza que nascem outros projetos, projetos ainda mais promissores do que esses projetos que eu havia construído até então. Então, na minha vida sempre foi assim, desde a minha primeira empresa até essa última empresa que eu abri, de um projeto que levou para o outro, sempre foram projetos que me levaram para frente e para cima, projetos que eu pude crescer, evoluir com eles. Então, a minha trajetória ela é uma trajetória que tem altos e baixos, mas quando eu pego e penso numa linha, né, eu não é uma linha
linear, ela tem altos e baixos, mas ela é uma linha que tem uma tendência de alta, uma tendência de subir. Então ela funciona assim, ó, tem altos e baixos e eu tô subindo, eu tô escalando. É tipo escalar uma montanha, né? A gente não escala ela reta assim, a gente vai contornando ela, contornando a montanha. Então eu acredito muito nisso e eu acredito que eu tô exatamente nessa fase, a fase do novo, de me abrir para algo que até então não parecia muito claro, muito evidente. Então, enfrentar esses medos, essas inseguranças que muitas vezes a gente tem e que eu tinha também, me abrir para esse novo com liberdade, deixar que o universo também conspire a favor, porque a sorte também é importante. Não é só ter competência, não é só ter visão, é ter também um pouco de sorte, porque eu considero que esse encontro com o meu colega em Pienza também é um encontro de sorte, um encontro do universo, onde ele une talvez duas pessoas que têm uma intenção similar para construir algo de valor que vai de fato, que pode de fato impactar na vida de outras pessoas. Porque empreender é isso. Empreender é resolver problemas, gerar valor para o mercado. Quanto mais valor você gera para o mercado, quanto mais pessoas você consegue impactar com a sua solução, mais você é remunerado, mais você ganha em troca. Então entenda que isso é algo muito importante. E essa é a mensagem que eu quero deixar nesse vídeo para você. Enfrente os seus medos, rompa aquela zona de insegurança que muitas vezes você tem, porque é exatamente depois do medo, depois das zonas de insegurança que vem essa liberdade, que vem essas oportunidades de negócios, de parcerias, de conhecer um país novo, de viver uma experiência diferente. Um sonho para mim que foi conhecer a Itália, que está sendo conhecer a Itália de canto a canto, de norte a sul, mesmo com o medo da língua, da barreira, da cultura, eu me coloquei nesse campo à prova e eu tô me adaptando. Já tô pensando talvez, cara, daqui um mês eu vou voltar para o Brasil, mas talvez não é no Brasil que eu quero ficar ainda. Eu quero voltar, eu quero morar no Brasil, quero, eu gosto do Brasil. Mas talvez mais 2, 3 meses em outro lugar, para eu desenvolver melhor meu inglês, aprender uma outra língua, seja o caminho mais indicado para mim. Eu acredito muito que eu vou ficar um pouco com tédio, sabe? De estar lá em casa, naquela mesma zona de conforto, naquele mesmo ambiente. Então eu preciso me expor, sair da minha zona de conforto e me colocar num ambiente diferente, aonde vai me proporcionar aprender uma cultura nova, uma língua nova e eu aprender, abrir a mente para poder encontrar uma nova oportunidade de negócio, sem pressa, sem aquela ansiedade, porque isso também é um fator que limita o sucesso e o crescimento. Pressa, ansiedade, tem que ser, tem que fazer, tenho que ganhar dinheiro. Eu já passei dessa fase, felizmente. Então eu consigo agora, com muito mais tranquilidade, viver uma vida realmente calma, tranquila, onde eu possa tomar uma decisão boa, uma decisão coerente, acertada, pensando num futuro ainda mais promissor. Então, essa é a mensagem que eu deixo no vídeo de hoje para você. Enfrente seus medos, saia da sua zona de conforto, né, com prudência, com conhecimento, coloque o seu conhecimento pouco a pouco em prática, dentro do seu contexto, do seu jeito de fazer, da sua realidade. Talvez você não tenha condições de vir aqui ficar 30 dias na Itália, ok? Mas dentro do seu contexto, da sua realidade, o que você pode fazer para sair da sua zona de conforto? Daqui a pouco, tirar um projeto que está aqui na sua cabeça, que você tem vontade, que tem ideia, colocar primeiro no papel, sai da zona de conforto, coloca no papel, entende o que está no papel, olha de novo para aquilo, pô, tá fazendo sentido, ou não tá, deixa ajeitar isso aqui que tá no papel. Daqui a pouco tá no papel o projeto já, cara, começa colocando em prática ele. Como é que você pode começar colocando esse projeto em prática? Sair, dar o primeiro passo, dar o segundo, dar o terceiro. Então, isso que é sair da zona de conforto. Dentro da sua realidade, o que é sair da zona de conforto? O que está te impedindo hoje de avançar, de ter mais sucesso em qualquer área da vida? Seja nos negócios, seja no teu emprego hoje atual ou num negócio novo que você está querendo abrir. O que te impede hoje de
alcançar um sonho teu, de buscar o que te faz vibrar, o que faz o teu coração vibrar, o que está te impedindo? Te questione isso, certo? E com base nesse questionamento, encontre alternativas, soluções para você livrar desse medo. E muitas vezes esse medo ele vai ser conduzido com você ao longo dessa trajetória. Mas é importante você se movimentar, se mexer mesmo com o medo. Esse medo vai se dissolvendo, você vai perdendo esse medo e as coisas vão dando mais certo, ok? Então, se você curtiu, deixa um joinha nesse vídeo, se inscreve no meu canal, deixa aqui um comentário, o que está impedindo você hoje de fazer o que você acredita que tem que fazer. Deixa aqui um comentário, um forte abraço e até a próxima.